Bom dia, meus amados irmãos. Satisfação estar com os irmãos mais um domingo em nossa Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica à Distância ou Escola Bíblica Digital. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda parte da aula sobre o discípulo e a oração. Nós estamos dando início a esse momento e com uma palavra de oração. Convido a todos que curvem suas cabeças e estaremos orando. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia de hoje, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado porque estamos com a Tua palavra aberta, pronta a estudá-la e conhecer aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá um canal de livre acesso ao Senhor através da oração, da qual podemos colocar nossas súplicas, podemos colocar nossas necessidades, como também podemos louvar o Teu nome e engrandecê-lo através das palavras, através desse canal que é a oração. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a orar. Abençoe essa lição de hoje, fala aos nossos corações através dela. É a oração que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vimos na semana passada a primeira parte em que, para que a gente possa orar de maneira que seja eficiente e agrade ao Senhor, nós temos que pedir. Mas nós não podemos pedir mal. E nós temos que tratar o pecado, porque o pecado ele pode ser um empecilho, um impedimento para que Deus ouça nossas orações. E vimos também, na última parte, que nós temos que ter fé, crer naquilo que nós estamos orando e crer naquilo que nós estamos clamando ao Senhor e pedindo. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto com mais 2 tópicos, que fala sobre o louvor e a oração. Nós vimos na lição da semana passada, naquele texto de Marcos 11, 24, que a oração ela é um serviço e que nós temos que orar até alcançarmos a resposta do Senhor. Nós temos a promessa de que Deus sempre ouve nossas respostas e ela pode ser apenas um não, ou até mesmo um espere, ou então um sim. Mas sempre que a gente conseguir uma resposta, ter essa resposta do Senhor, nós não temos mais que estar continuando pedindo. Nós temos que começar a louvar. E aí eu quero entrar na oração e o louvor. Porque muitas vezes nós pedimos por alguma coisa. Senhor, eu estou precisando de um relógio. Por exemplo, eu quero um relógio, Senhor. Eu preciso de um relógio. E aí, todo dia na minha oração, eu peço por esse relógio. Até que em meu coração, eu sinto que aquela oração foi atendida. O Senhor falou, tudo bem, vou dar esse relógio. Eu sinto no meu coração que a promessa virá. Só que o relógio ainda não veio. Então, se eu tenho a certeza dessa promessa em meu coração, de que o Senhor vai atender o meu pedido, mas ele não veio ainda, não está comigo, não recebi, eu não tenho mais que ficar pedindo, porque eu já tenho a promessa, eu já tenho a resposta de Deus. Nesse momento, eu começo a louvar. E aí, a minha oração de petição, ela passa a ser uma oração de gratidão, uma oração de louvor. Não mais de súplica, mas uma oração de ação de graças por aquilo que eu já recebi pela fé. Muitos de nós só ora pela fé, ou só ora agradecendo ou louvando, quando o objeto chegou. Não, mas materialmente. Mas a Bíblia diz que nós temos que pedir e continuar pedindo e agradecer ao Senhor quando recebemos pela fé, quando o nosso coração já sente que Deus atendeu a nossa oração, embora o objeto ainda não esteja comigo ou não esteja alcançado. Mesma coisa é uma cura. Nós temos que orar agradecendo ao Senhor quando o Senhor fala que vai curar, quando o Senhor fala que a cura vai ser feita. Eu ainda posso estar no hospital, mas se eu sei que o Senhor atendeu minhas orações e a cura eu serei curado, eu já posso começar a louvar e agradecer pela resposta atendida. Portanto, meus irmãos, nós podemos resumir esse ponto em 3 partes. Eu começo a orar sem nada nas mãos, orando, pedindo. Eu creio, mas ainda não tenho nada, oração da fé, vem a resposta. E aí eu creio sim, e agora já pedindo, já achando e já louvando,
que ele está em minhas mãos, embora não tenha recebido. Isso é oração de louvor. Portanto, o primeiro tópico é esse. Se você ainda não recebeu mais da promessa, continue orando. E aí nós vamos para o tópico 5. Continue a sua oração. Insista na sua oração. Para tanto, nós vamos ler Marcos 18, de 1 a 8. Marcos 18, de 1 a 8, no dia seguinte a palavra de Deus. É a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Versículo 6. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Diz aí o versículo 8. Então, irmãos, será que é isso? Ou é algo contraditório com tudo que eu acabei de falar anteriormente? O Senhor nos mostra, nessa parábola, que algumas orações requerem persistência. Devemos continuar orando, importunando, insistindo com o Senhor. Isso não é um sinal de descrença. Melhor, é um outro tipo de fé. Isso é um outro tipo de fé. Quantas vezes temos orado 2, 3, 5, 10, 20 vezes? Muitas de nossas orações, logo as termos feito, são esquecidas. Muitas pessoas oram e esquecem, não sabem nem o que orou. Então, por que eu vou ficar admirado se Deus também se esquecer delas? Porque eu mesmo me esqueci, oro por pedido e esqueço dele. Podemos orar e nos manter orando quando estamos sob um tipo de pressão, igual aquela viúva. Essa pressão que ela nos oprime. Então, nós podemos, a Bíblia nos dá autorização, segundo a parábola, para que nós possamos orar e insistir nessa oração, persistir quando alguma coisa está nos oprimindo ou nos incomodando. Marcos 11 diz que devemos orar até que a fé nos seja dada. E em Lucas 18, que nós acabamos de ler, é dito que devemos orar sempre e nunca esmorecer. É o versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E aí ele pergunta no versículo 8, será que quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? A fé da persistência, a fé de oração. Portanto, não desista, portanto, insista. Precisamos aprender a importunar a Deus, até que recebamos a resposta. E depois de receber a resposta, passe a louvar e agradecer. Deus tem uma resposta de fé. Mesmo que você não tenha visto a resposta ainda, Deus tem uma resposta de fé. Portanto, nós temos o dever e a insistência e a obrigação pela palavra de orar persistentemente, para que Deus possa ver a nossa fé. E aí nós entramos para o 6º passo, que é uma atividade. Uma atividade que eu quero sugerir a vocês que façam. A oração como um trabalho a ser feito. Mas que trabalho é esse, José? A minha proposta é fazermos um caderno de oração. Todas as orações devem ser anotadas nesse caderno. Divida a página em 4 colunas, conforme eu vou mostrar aqui no exemplo. Numa coluna você vai colocar a data, o assunto da oração,
a data da resposta e como Deus responder essa oração. Isso é uma sugestão que você pode fazer. Por quê? Qual a importância disso? Qual a importância de você ter um caderno de oração? Qual a importância de você ter suas orações anotadas? Porque com esse registro, ao longo do tempo, ao longo de um ano, ao longo de 6 meses, você vai saber quantas coisas você pediu a Deus e quais coisas foram. Quantas vezes Deus respondeu às suas orações? O que falta responder para você insistir mais e persistir, como nós vimos em Lucas 18? E quantas orações estão esperando, então, a serem atendidas? A história cristã fala de um homem, um inglês, muito famoso, que ele é conhecido como o príncipe da oração, porque ele orava, a sua vida era marcada pela oração. O nome dele é George Miller, é um cristão inglês do século XIX. Durante um ano, ele teve, segundo os registros dos seus biógrafos, ele teve 3.000 orações respondidas. 3.000 orações respondidas. Mas como é que ele soube que ele teve 3.000? Não 2.999, nem 3.010. Por que teve 3.000? Porque George Miller registrava as suas orações. Ele tinha um registro delas. Certo líder cristão escreveu o nome de 140 pessoas em seu caderno de oração. E ele começou a orar por elas. 18 meses depois, 138 pessoas, com exceção de 2, estavam sendo salvas. Mas como é que ele soube? Porque ele orava e registrava. Deus atendeu, ainda falta. Deus atendeu, ainda falta. Uma vez que se escreve um nome de alguém que está orando, ou um pedido, esses nomes se transformam num trabalho importante. Esse registro torna-se um trabalho importante e serão tratados seriamente diante de Deus. Elas devem ser levadas, esses nomes, esses registros, devem ser levados em oração, uma vez e outra vez, novamente, dia após dia, até que Deus responda. Aí entra a importância do caderno. Alguns assuntos devem ser anotados no caderno e levados em oração diante de Deus todos os dias. Por exemplo, todos os filhos de Deus devem orar por pessoas do mundo para que sejam salvas. Isso aí é o nosso dever diário. Devemos orar pela restauração de Israel, porque eles são um povo escolhido por Deus. Qualquer que os abençoa será abençoado. Assim diz a palavra. Devemos pedir pelos líderes da igreja para conceder luz, graça, dons e vida à igreja. Devemos orar pelo país, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo Brasil, para que possamos levar uma vida quieta e tranquila. Devemos orar, hoje em dia, pela pandemia, por essa doença, pelos doentes, pelos enfermos. Irmãos, repararam quantos assuntos? E que se a gente não tiver um caderno de oração, a gente se dispersa. Então, quais são os assuntos que você escreveria no caderno de oração hoje? Quais são as pessoas que você levaria para registrar? Quais são os temas da sua vida pessoal, da sua necessidade, de um filho, de algum familiar, de alguém da comunidade, ou da nossa igreja que você estaria carregando a Deus e levando em oração? Registre isso, faça um caderno, porque ao usar o caderno de oração, nós devemos observar que precisamos orar por alguns assuntos, alguns diariamente, outros uma vez por semana, dependendo da quantidade de assunto que nós temos anotado. Portanto, fica aí a minha dica nesse encerramento de aula, para que você faça e construa um caderno de oração, um registro de oração. Se algum irmão desejar, manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp, que eu mando a cópia desse registro que eu coloquei para vocês aí no áudio, no vídeo, para quem quiser. Ele está em Word, eu posso disponibilizar para os irmãos que desejarem ter esse registro de oração. E concluindo então nosso estudo de hoje. A oração, a gente vê que tem duas extremidades. Não é você e Deus, não. Não, vou falar de outra extremidade. Uma está a pessoa que ora, eu e você, e a outra ponta da extremidade está o assunto pelo qual eu oro ou a pessoa que nós estamos orando. E aí é necessário
que a primeira extremidade, aquela que sou eu, ela seja transformada. Antes que a outra ponta seja transformada, é necessário que a minha vida de oração ela seja transformada, ela seja uma vida autêntica, que a minha vida cristã seja a vida autêntica, porque é inútil você orar apenas para que a outra extremidade, para que a outra pessoa, ou para que aquela circunstância da qual você ora mude, sem que a gente não mude. Isso não acontecerá. Portanto, devemos aprender a orar. Senhor, onde eu preciso ser mudado? Deve ser a nossa primeira oração. Senhor, há ainda algum pecado que eu não tratei? Senhor, há alguma lição prática de fé que eu preciso aprender? Senhor, há algo que eu preciso abandonar? Não repararam quantas coisas nós precisamos mudar em nós mesmos para que a nossa oração seja atendida? Então orar não é simplesmente sair falando com Deus. Orar requer uma série de cuidados, uma série de atenção, uma série de procedimentos que vão te fazer crescer e ser mais próximo de Deus. Porque estando mais próximo de Deus, certamente Ele atenderá e ouvirá todas as suas orações. Porque isso é promessa, e essa promessa está registrada na palavra, e Deus não é homem para mentir, e nem o Filho do Homem para que possa se arrepender. Portanto, meus queridos, muitas vezes a resposta de uma oração, ela depende mais de nós do que de Deus. Faça a sua parte. Muito obrigado por tudo. Essa foi a nossa lição de hoje. É uma lição curtinha e foi dividida em duas partes, e essa parte é menor. Muito obrigado pela atenção, pela paciência dos irmãos. Na semana que vem nós estaremos estudando sobre o discípulo e a vontade de Deus. O discípulo e a vontade de Deus. Muito obrigado por tudo. Deus a todos abençoe e um bom domingo. Tchau. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo